Aula do dia 9 de dezembro de 2020, estatística aplicada, começando o assunto da segunda unidade, teste de hipótese. Leonardo, você está vendo aí o assunto teste de hipótese? Sim, professor. Muito bem. Pessoal, quando você faz o diagnóstico, por exemplo, você foi contratado por uma propriedade, ou então você é o prefeito, ou você é o secretário de Agricultura, ou o agrônomo da região, ou agrônoma, e você quer desenvolver uma determinada situação. Suponhamos lá, vai querer revitalizar a cultura do algodão lá em Picos. Já produziram muito algodão ali. Depois vocês verem a história do algodão em Picos. Eu mesmo visitei lá como estudante de agronomia, propriedades imensas, várias propriedadezinhas pequenas com muito algodão. Então você está querendo revitalizar o algodão lá. A primeira pergunta é, você quer saber da propriedade, da região? Suponhamos que muita gente ainda produz em algum lugar, né? Tem muita gente produzindo algodão. E você quer levar novidades tecnológicas, levar práticas culturais inteligentes, modernas, adoção de equipamentos, de tecnologia, uso do drone, pulverização, uma série de controles, a instalação de pequenos laboratórios de climatologia, de meteorologia, para você ficar monitorando o ambiente e assim por diante. Portanto, você tem lá 50, 70, 80 propriedades. E você se informa, suponhamos, com um agrônomo antigo, com o secretário, ou pelo IBGE, ou pela Embrapa, ou com o prefeito anterior. Você pergunta como é que está a cultura do algodão aqui. Bom, o algodão aqui o pessoal costuma tirar o algodão, o alho, o milho, tantas toneladas por hectare, né? Tantos quilogramas por hectare, tantos 1000 quilos, tantas toneladas, o que for. Então, você começa logo, aí você sabe que é possível extrair muito mais que isto. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. A mandioca, né? 10, 12, 8, 9 toneladas por hectare. E você sabe que em regiões lá no sul do país se tira, sul e sudeste, se tira muito mais que isso, 18, 19, 20, 25, e que a mandioca poderia render até muito mais que 30 tecnologicamente. Então você quer alterar aquilo, mas para você mexer, para você interferir, primeiro precisa conhecer. Então faz uma amostragem na região e gera o que você chamou de hipótese. O que é hipótese? É uma informação que você tem sobre a região. E o que é teste de hipótese? É uma regra decisória que nos permite aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística. Então, qual é a hipótese que você levantou? Você levantou de que a média de rendimento da cultura da mandioca entre os municípios que você está dando atenção, supervisionando, foi encontrada, segundo a amostragem que você fez, 10 toneladas por hectare. É verdade? Eu aceito isso como verdade ou rejeito? Como é que eu faço para saber disso? Então, alguém tirou essa informação, alguém te disse isso. É verdade ou eu rejeito? Então você vai para campo, faz um levantamento nas propriedades e em função disso você vai testar essa hipótese. Como é que faz esse teste? Um dos testes muito utilizados é o teste T. Existem vários testes de hipótese. Tukey, Dunker, Sheffer, Newman-Kills, Dunnett, teste de Q quadrado, testes não paramétricos como Q quadrado e outros. Existem muitos testes. Nós, da experimentação, da estatística aplicada, do pessoal da área agrária, utilizamos muito comumente o teste T, quando se trata de duas médias, ou só de uma, como vamos ver, e para dados pareados. E na outra disciplina vocês vão ver que quando você faz muitos tratamentos comparados, você usa outros testes. Pois bem, o teste T-Study, o que é que ele faz? Ele é adotado sempre que desconhecemos a variância populacional. Observe aqui, ó, sigma. Então veja só, quer dizer o quê? Que você não sabe a variância
da cultura do milho, ou do algodão, ou da soja, ou da mandioca daquela região. Portanto, você terá que fazer uma amostragem, né? E dessa amostragem você tira essa variância, certo? Portanto, será a variância amostral, certo? Então, o que é variância amostral? Em vez do sigma, S, certo? Somente isso. E em vez de vir da população, vem da amostra. E a raiz quadrada dessa variância seria o S minúsculo, que é o desvio padrão amostral. Pois bem, então, quando você foi a campo, você trouxe a seguinte informação. Ó. Você trouxe a seguinte informação. Segundo o prefeito, ou segundo o IBGE, ou segundo o secretário de Agricultura, ou segundo a Embrapa, ou o agrônomo anterior a mim, a média de rendimento da cultura de mandioca é de tantas toneladas. Observe que a informação que te deram foi com a informação populacional. Essa região aqui, do Cerrado, por exemplo, tira 6 toneladas de milho por hectare. Mi igual a 6 toneladas de milho por hectare. Bom, você vai aplicar o teste. Se você, na aplicação desse teste, aceitar isso aqui como verdade, demonstra que a média informada é realmente esta. Ao aplicar o teste, você vai testá-lo com 5%. Quem é 5%? Alfa. Quem é alfa? A probabilidade de você estar errado ao afirmar que a média é aquela. Se você aceitar H0, você tem 5% de chance de estar errado ao ter aceito. Devia ter rejeitado. Mas tem 95% de confiança de que tomou a decisão correta. Bom, se você rejeitar H0, aceitará H1. Professor, quem é esse H0? H0 também é chamada de hipótese nula, pelo próprio zero, hipótese de nulidade ou ainda hipótese inicial, comumente chamada de H0. Se você rejeitar H0, aceita H1 ou HA, também chamada de HA, de A alternativa, de hipótese alternativa, aquela que contraria H0. Se você rejeitar H0, aceita H1. Então, se você aceita H1, pode ser que a média que ele informou seja, na verdade, maior do que aqui toda a região sabe, ou seja, a média de produtividade de milho no Cerrado pode ser maior do que a informada, pode ser menor do que a informada. Então, você, quando for aplicar um teste de hipótese, você faz essa aqui, que é H0, e uma dessas três. Comumente, nós utilizamos esta última, que está em amarelo. Por quê? Porque ela diz, a média que você informou é diferente do que estão dizendo por aí. Traduzindo, o IBGE diz, ou a Conab, ou a Embrapa, o Cerrado brasileiro, piauiense, produz em média 6 toneladas de milho por hectare. Você foi a campo, fez uma amostragem e disse, é diferente. Quando você diz para alguém, é diferente, rapidamente essa pessoa diz, mas é para mais ou para menos? Então, ao rejeitar que é igual, você está dizendo que a média diferiu de X, portanto, diferiu de 6 toneladas, para mais ou para menos. Certo? E você vai aprender nessa disciplina se foi para mais e se foi para menos e como saber disto. Então, lembrando, hipótese é aquela informação inicial, a afirmação que alguém fez, ou um órgão, ou você mesmo, ou a associação de produtores, ou a cooperativa, e uma hipótese que contraria aquilo. Se alguém diz, foi igual, você diz, foi diferente, está contrariando. Mas ao rejeitar H0 e aceitar H1, sendo diferente, você terá que concluir se foi diferente para mais ou para menos. Ok? Continuando. E essa regra decisória? Já que a teste de hipótese é uma regra decisória, eu decido como, se eu aceito ou rejeito H0. Está aqui dizendo, ó, você vai encontrar, a partir da tua pesquisa, o T calculado,
E se ele for maior ou igual a um T que você vai obter numa tabela, chamada tabela T, então vou até te mostrar ela aqui, tabela T, você já até usou ela para fazer intervalo de confiança, certo? Então tabela T está aqui, só um instantinho, está aqui a tabela T, você já usou ela inclusive, ok? Então com base na tua pesquisa você vai gerar um T, você vai calcular a partir da tua pesquisa, tua amostragem. Visitou 8 propriedades do cerrado e trouxe estas informações que gerou o T calculado. Se você visitou 8 propriedades, com esse número 8, você faz 8 menos 1 e acha o T tabelado. Você está lembrado que era 8 menos 1. Chamamos de grau de liberdade. Então, achou o T tabelado, agora compara. Se o valor do teu cálculo for maior ou igual da tabela, rejeita H0. Ou seja, a hipótese de que a média informada é X foi rejeitada. Então, se você rejeita, você está dizendo que não. A média de rendimento da cultura do milho no cerrado não é 6 toneladas. É diferente. Bom, se foi diferente, foi para maior ou menor. Aí você vai observar o tamanho o valor da tua amostra, da média da tua amostra e decidir se foi para mais ou se foi para menos. Portanto, se a média das propriedades que você visitou foi de 6,8 toneladas, você vai dizer, ó, é diferente e foi para maior. Se você, na verdade, nas suas amostragens encontrou 5,4 toneladas, você vai dizer foi diferente para menor. O rendimento médio da região não é 6 toneladas, é 5,4. A de 6 toneladas foi rejeitada. Ou se você encontrou 6,9, então não é igual, é diferente. E é muito maior, é de 6,9 toneladas. Simples assim. Outra maneira de você achar se rejeita ou aceita é a partir da curva normal. O que vai definir aquela curva que eu mostrei para vocês, chama de curva de distribuição normal ou curva gaussiana, que Frederick Gauss é o estatístico que desenvolveu essa ideia de normalidade, né? E que ele percebeu que quase tudo que ele media na natureza, né, tinha distribuição normal. O que é distribuição normal? Muitos indivíduos próximos da média, um pouco para mais, um pouco para menos, e alguns distanciando-se para mais e para menos. Esse formato era assim um plantel de bezerros, era assim um plantel de frangos, era assim um monte de porcos, era assim a altura dos pés de eucalipto, era assim a produtividade do alho, e é quase tudo que ele media. Era assim a idade das pessoas, a altura das pessoas, do sexo masculino entre 15 e 20 anos, era assim e assim por diante, né? Então, a partir dessa curva, ele criou o que nós chamamos de região crítica. Que região crítica? É a região que decide se você aceita ou rejeita. A partir de quem? A partir do ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto que separa uma região de aceitar da região de rejeitar. Então, o ponto crítico separa as regiões críticas. Quem são as regiões críticas? A região de aceitação, que é no centro, a de rejeição para maior, a de aceitação, a de rejeição para menor, desculpe. Então, vamos lá. Pois bem, como é que se acha esse T calculado, professor? Caso T calculado, sim, continuando aqui, ó. E como é que, aqui eu sei que rejeito quando é maior ou igual. E quando é que eu aceito? Quando o T calculado, que vem da tua pesquisa, for menor do que o tabelado. Observe, maior ou igual, rejeita, menor, aceita. O que é aceitar? É dizer que confere. Eu visitei, por acaso, sorteei 12 propriedades no cerrado e as produtividades encontradas, colocadas no cálculo do teste T, gerou um T calculado menor do que o da tabela. Ou seja, a média que eu achei, suponhamos 6,3 toneladas, foi estatisticamente igual a 6 toneladas. Portanto, confere, é 6 toneladas. Aceitar H0 é dizer que o que está escrito lá foi aceito. Portanto, a média que falaram na Embrapa, na IBGE, sei lá quem, de 6 toneladas é verdadeira. Porque eu fiz uma amostragem
E com essa amostragem achei um T calculado e ele foi menor do que o da tabela. Com a alfa% de significância. É a probabilidade de eu rejeitar H0 quando ela deveria ter sido aceita. Certo? Bom, então é o meu nível de significância. O 100% menos o alfa é o nível, é o grau de confiança, o percentual de confiança no seu trabalho, no seu resultado. T calculado. Como é que eu acho, professor, esse T calculado? E como é que eu acho o T tabelado? O T calculado você encontra quando você está comparando só uma média. Ó, teste T para uma média. Por que uma média amostral? Porque eu fui à região, visitei 12 propriedades, somei e dividi por 12. Eu só tenho uma média amostral. Eu quero saber se essa média amostral é igual ao da tabela, ou melhor, igual ao informado pelo pesquisador, ou se difere. Então, teste T para uma média. Eu fui a campo, obtive uma média da amostra que eu realizei e quero saber se essa média que eu encontrei é igual à informada ou se difere. E se difere, quer saber se para mais ou para menos. Testei para uma média. Então, essa média que eu encontrei nas minhas andanças, vem bem para cá para a fórmula. Menos a média informada pelo órgão ou pela autoridade local, ou por você mesmo, com conhecimento de causa, dividido pelo desvio padrão da amostra que você tirou. Então, você tem 12 dados, tira a média e faz o cálculo do desvio padrão. Dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que era 12, por exemplo. Com isso, você acha o T calculado. Observe que ele poderá ser negativo ou positivo. Se a média que você encontrar na região for menor do que a informada, vai dar negativo. Portanto, o teste T é comparado em módulo. Em módulo. O que é módulo? É o seguinte, ó, se você perguntar, menos 5 é maior do que 1, né? Não. Né? Menos 5 não é maior do que 1. Mas em módulo é. Em módulo, ele passa a ser maior do que 1. Por quê? Porque ao fazer a comparação em módulo, esse sinal ele não apaga, não. Ele é dispensado. 5 é maior do que 1. 5 é maior do que 1? Sim. Então, mas o que é que está por trás de tudo isso, professor? É o seguinte, ó. Se eu disser, eu sou mais rápido que você 5 segundos, esse 5 é positivo. Pegou a minha rapidez, que foi 1 minuto, 60 segundos, contra a sua, que foi 55. Aliás, a minha que fui mais rápido, fui em 55 segundos os 100 metros, você fez em 60. Então eu digo, eu sou mais rápido que você em 5 segundos. Se inverter, eu digo, você foi mais lento que eu 5 segundos. Então não importa. O sinal só indica que eu perguntei do menor para o maior ou do maior para o menor. Esta lavoura adubada produziu a mais do que a não adubada 1 tonelada. Essa 1 tonelada é positiva. Se eu disser essa lavoura não adubada produziu a menos que a outra 1 tonelada, esse 1 é negativo. Mas você percebe que continua sendo 1 tonelada a diferença de um para o outro. Portanto, o sinal só indica como foi feita a comparação. Por isso que o T calculado, os T são em módulo. Mesmo porque na tabela T, você vai ter sempre isso aqui, ó. Você vai ter o T para a direita e para a esquerda. Vou já te mostrar aqui no desenho. Vou já te mostrar. Então vamos ver aqui. Lá na frente eu vou te mostrar como é que esse T tabelado pode ser negativo e positivo ao mesmo tempo. Bom, então, e como é que eu acho? Você mostrou a fórmula para achar o calculado. E o tabelado? O tabelado você encontra assim. Decide qual o alfa, suponhamos 5%, que é o mais usual, certo? Decide qual é o alfa e, uma vez decidido, você pega o tamanho da sua amostra menos 1. Se você andou em 12 propriedades, 12 menos 1, 11. Vai lá para a tabela 11. Certo? Vai na tabela T e procura 11. Então, você não vai lá. Se você visitou
25 propriedades. 25 menos 1, 24. Vai lá para a tabela. Ok? Bom, professor, e se a tabela não tiver o valor que eu achei? Suponhamos que eu fui em... Suponhamos aqui em 33 propriedades. Menos 1, 32. Não tem 32 aqui. Ou você interpola para achar, ou procura o mais próximo. Então aqui no caso o mais próximo de 32 é o 30. Só para facilitar a vida de vocês. Mas na prática a gente interpola. Né? Depois você vê aí na internet como é que se faz para interpolar. Bom, e quem precisar eu posso mostrar. Fora da aula. Por quê? Porque é matemática, não é estatística. Vamos lá. Você vai na tabela T e acha o T tabelado. Agora vamos fazer um exemplo prático para a gente entender tudo isso. Imagine que um grande frigorífico afirma que aquele rebanho que está vindo lá do Mato Grosso para ser abatido está rendendo em média 53,8% de carne, ou melhor dizendo, de carcaça. Vamos entender, para aqueles que porventura não saibam, o que é carcaça. Tecnicamente, às vezes tem algumas diferencinhas. Carcaça de frango, mesmo que tenha diferença de o frango para o galeto. Né? Para a dona de casa, é um animal que vai ser cortado e abatido, vai ser abatido, cortado e cozinhado. Mas tecnicamente tem diferença de frango para galeto, carcaça, carne primeira, carne segunda, carne nobre. Mas vamos até aqui o seguinte. Imagina um boi na fila do abate. Ontem à noite, ontem à tardinha, por volta de 5 da tarde, ele deixou de receber água e comida. Passa a noite defecando e mijando para exaurir, para retirar aquele peso morto, aquele peso que não é de carne. Então, vai sair as fezes da noite toda e a água que ele bebeu, que ele não bebeu, né? Mas que ele não bebe de noite, mas a água que ele bebeu durante o dia vai ser vertida pela urina. Assim o animal está enxuto. Aí pesa, suponhamos deu 500 quilos, certo? 500 quilos. Aí você abate, tira couro, tira do pescoço para frente, deixando só um tronco, tira do joelho para frente as extremidades, mãos e pés, tira a cauda deixando só um tronquinho, tira as vísceras em geral, fígado, coração, rins, os estômagos, intestinos, tira tudo, limpa algumas carnes internas, que a gente chama de carne de dentro, no interior, diafragma, a pele que separa o estômago do outro, uma série de peles ali, sai tudo, excesso de gordura, sebos, fica bem limpa, as duas bandas, e serra no meio. Vup. Você tem duas bandas prontas para ir para o comércio. Lá no açougue é que o açougueiro que te comprou vai tirar as partes para vender em carnes nobres, segunda, primeira, moída, carne com osso, assim por diante, costela, assim por diante. Então vamos lá. O boi feio pesado de manhã, em jejum, tirou tudo, limpou, pesou as duas bandas. Ao pesar as duas bandas e dividir pelo peso dele antes do abate, é o rendimento de carcaça. Então o frigorífico disse que com base em diversos, a experiência do frigorífico, aquele rebanho ali dá 53,8%. O dono dos mais de 3.500 bois que vai vender para ele diz, não senhor, eu quero uma amostra para eu ter uma ideia se é isso mesmo. Né? Ou para o zootecnista dele, ou para o agrônomo, para o seu gerente, rapaz, faz uma amostra aí de uns 27 bois aí que eu quero. Então o que ele faz? Sorteia dos bois que ele tem lá, 27 bois. E abate aqueles 27. Ao abater, deu estes números aqui. Então, a tua peãozada lá chega e diz, patrão, tá aqui, ó. Os pesos, os rendimentos em percentual foram estes. Então, você vai fazer o quê? O uso dessa fórmula. Como? Tirar a média dos 27, menos a informação que foi dada pelo frigorífico, dividido pelo desvio padrão dos 27, dividido pela raiz quadrada dos 27, e acha o T calculado.
E o tabelado, 27 menos 1, 26, acha o t tabelado. Portanto, essa é a parte mecânica. Mas e o entendimento? Teste a hipótese. Que hipótese? Esta que eu vou fazer agora. Então, pessoal, nas suas listas de exercícios, nas suas provas, no seu TCC, em qualquer projeto que você faça, tem que ter a hipótese. Certo? Pois bem, qual é a hipótese? É a afirmação que se fez. Certo? A hipótese é a afirmação que se fez. A hipótese H0. A média de rendimento de carcaça. Observe que aqui está a Mi. Ó. Professor, mas eu não fiz foi X barra. Mas aqui é a informação da região, do frigorífico, da Embrapa, será de quem? Mas uma afirmação verdadeira é essa. Você que está duvidando. Mi é igual a 53,8%? Ou Mi difere de 53,8%? Então, você vai e faz o trabalho, faz os cálculos. Aqui está o cálculo da média, da variância, raiz da variância e o desvio. E o N é 27. Então, T calculado, a média que você encontrou, observe que ela está menor do que a informada. O que você quer saber é se estatisticamente eu posso chamar isso aqui de igual, certo? Eu posso chamar isso aqui de igual ou estatisticamente eles diferem. O que esse negócio de estatisticamente igual difere, professor? É que, veja só, se eu disser, fulano de tal ganha 10 mil reais, no mesmo emprego, o fulano B ganha 10.200. Então o B ganha mais do que o A? Só 200? Isso aí não é nada. Eu posso chamar esses dois que têm o mesmo salário. Certo? Então o que os testes dizem é 10 mil reais é estatisticamente igual a 10.200 ou difere? Certo? Então o que você acha é transformado em cálculo matemático. Eu acho que 200 reais vale a pena, já é o combustível do mês. Eu acho que não vale, pelo menos 800. Pois a matemática decide por você matematicamente, ao invés de ser o que você acha. Portanto, pelo cálculo aqui, o T calculado deu 10,87 negativo. Certo? Já está dizendo o seguinte, se você rejeitar H0, vai ser para menos. Né? Você encontrou, pela sua amostragem, um valor menor do que o informado. Certo? Já sabe que se rejeitar é para menos. Se aceitar, você está dizendo que são iguais estatisticamente. Então vamos lá. O T calculado deu esse. E o tabelado será um T. Se você testar a 1%, né, será esse valor aqui. Ó. Mas quase ninguém usa a 1%. Portanto, eu vou até tirar aqui da tabela, porque vocês estão sempre trabalhando a 5%. Se você testar a 10%, será assim? Mas você também não usa 10%. Normalmente os pesquisadores adotam 5%. Portanto, você vai lá na tabela e vai olhar 5% de 26, porque era 27, então menos 1, 26. 5% de 26 é aqui no meio 2,056. Aí volta aqui e escreve 2,05. No caso aqui era 0,56. Se você quiser pode escrever total, se não quiser deveria ter escrito, né? Porque 2,056, quem quiser arredondar, esse 5 vira um 6. Seria assim. Certo? Se quisesse arredondar, seria assim. Ok? Só para lembrar, quem quiser arredondar é assim. Então lá na tabela deu 2,056. Observe que módulo de 10,87 foi maior do que, aqui está o de 5%, vamos botar aqui o que eu quero realmente, que é o de 0,56. Foi maior do que ele. Rejeita-se H0, olha, em módulo. Esse valor aqui, negativo, é menor do que esse. Mas, em módulo, 10 é maior que 2. Rejeita-se H0, ou seja, a hipótese de que a média de rendimento das carcaças informadas é de 53,8 foi rejeitada. Rejeita-se H0. Então, essa hipótese aqui foi rejeitada. Essa aqui foi rejeitada, ok? Foi rejeitada. Então, a outra foi aceita. É diferente. Certo? Se é diferente, você vai dizer se é para mais ou se é para menos. Então, foi rejeitada. Aí você vai dizer o quê? Esta foi diferente de 53,8%.
admitindo-se, vou botar aqui 5%, que é o que todo mundo usa, 5% de significância pelo teste T. A partir dos valores das médias, informada e calculada, poderemos decidir e concluir a pesquisa. Considerando que a média que eu encontrei foi de 51, portanto, inferior à informada, concluímos que a média de rendimento de carcaça dos animais abatidos foi inferior estatisticamente à informada pelo gerente do frigorífico, com 5% de significância pelo teste T. Assim, podemos observar que a média de rendimento dos animais foi de 51,3, com 5% de significância ou 95% de confiança, né? Se você preferir, pode dizer ou 95% de confiança. Ok? Bom, então, quando você trabalhava com a expectativa de quase 54% de rendimento de carcaça dos teus bois, na verdade, os bois que você está trabalhando agora não está dando isso tudo não. Está dando pouco mais de 51. Agora, já que você está sabendo disso, tome suas atitudes. O que terá ocorrido? Foi a ração que nós demos? Foi o manejo? Os bois, os garrotes que eu comprei, os boi magros que eu comprei da região tal, vieram menos qualificados dessa vez? Quem é meu comprador de boi? Meu comprador de boi é fulano, 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 fulano. Então eu vou falar com eles, rapaz, você escolhe melhor esses boi magros aí, porque eu estou engordando eles e o rendimento está pequeno. Por que é importante ser maior? Porque o que você vai vender são as duas bandas. O resto vai tudo incinerado, certo? Vai virar, uma parte faz aquelas paneladas para vender, mas é tanto boi que aquilo ali, a maioria vai virar ração para peixe, certo? Vai virar ração para peixe, vai virar compostos para produção de cosméticos, vai virar mesmo de coisa, sabão e assim por diante, né? O couro vai para o mercado, mas o mercado não dá conta de tanto couro, porque o sintético tomou de conta. Você tem ideia? Um couro de caprino lá em Santa Cruz se vende por R$1, né? R$2 quando muito. Então nem compensa ir de moto lá entregar. E nem compensa salgar para depois eu levo. É direto para o lixo. Certo? Pois bem, mas quando você vai comprar, está lá escrito couro de caprino do Nordeste. Bolsa, valor R$480. Fizeram com as 4 bolsas daquele couro. Só um detalhe mínimo aqui. Bom, entende-se que, caso seja... O que é que significa esse 95% de confiança? É que se alguém fizer 100 vezes esse levantamento, em pelo menos 95 deles vai encontrar a mesma rejeição. Vai dizer, rejeita H0. Ou seja, podemos afirmar que com 5% de significância pelo teste T, que a média de rendimento dos bois refeito foi desse valor aqui que você encontrou, e não o que você informou. Certo? Não foi a informada, foi a que você encontrou. Eu tenho 95% de confiança que não é o que me disseram, e sim o que eu encontrei. Certo? Bom, isso aí, pessoal, é como você faria usando T calculado e tabelado. E as tais regiões críticas, se você encontrar no ENAD desse por aí, como é que faz uso dessa região crítica? Se alguém te perguntar no mestrado, né, já ouviu falar em região crítica para os testes T? Diga que sim, que eu vou te mostrar agora. Como é que é isso? Ele faz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, ó, com o T tabelado, né, esse T aqui de 5%, ó, esse T aqui de 5%, certo? Com o T tabelado, é possível saber que valor é este. Você traz para cá e acha o ponto crítico. Traz para cá e acha o ponto crítico, certo? Deixa eu só levar isso aqui mais para cima, para que ele suba para lá. Ok? Tá aqui. Então, é possível saber, observe, T calculado. O T calculado seu deu quanto? Né? Vamos bem aqui, ó. Deu igual a 2,056. Certo? E para cá, igual a 2,056. Aqui ele foi negativo, do outro lado ele foi positivo. Isso é por isso, pessoal, que aqui que nós chamamos de bilateral.
teste bilateral, que tem dois lados, positivo para cá, negativo para cá. O T que você encontrou, o T calculado, está aonde? Nesse gráfico aqui, ó. Se ficar entre este e este, você rejeita H0, certo? Por quê? Essa é a região de desculpa. Se o T calculado ficar entre este e este, você aceita H0. Ó. Região de aceitação de H0. Se o T calculado ficar acima desse, você rejeita H0. Região crítica para maior. Se ficar abaixo deste, você rejeita H0 para menor. Então, você pode usar o T calculado. Deu quanto? Deu menos 10, alguma coisa. Menos 10 está onde nesse gráfico? Está para cá, ó. Está para cá. Então, o central aqui é 0, 0. Aí tem 10 negativo. Está bem longe para cá. Ó. Portanto, está na região de rejeição para menor. Então, você diz, com base no T calculado, rejeita-se H0, ou seja, a média que informada foi rejeitada. A média realmente considerada será de 51,3%. Doutor, os seus bois estão dando rendimento de 51,3%. Não está dando o que você imaginava, não. Certo? Agora vamos tomar atitude. Bom, que ponto crítico é esse? Que ponto crítico é esse? Então, faz-se o cálculo usando na tabela, naquela fórmula aqui, ó, nessa fórmula de T calculado, você, em vez de T calculado, bota o T tabelado. Menos 2,056. E aqui bota ponto crítico 1. E acha o ponto crítico 1. Depois bota positivo 2,056. E aqui bota ponto crítico 2. E acha o ponto crítico 2. E aí bota bem aqui. Bota bem aqui. Agora, ao invés de olhar onde está o T calculado, você vai dizer assim, ó, onde está a média que eu encontrei? Foi 51,3. 51,3 está entre essas duas, se tiver, aceita. Está acima dessa, rejeita para mais. Ou está abaixo desta, rejeita para menos. 51,3 está por aqui assim, ó, tal qual estava o 10 negativo. Então, rejeita-se para menos. Então, você tem duas possibilidades de aplicar o teste T, ou com base nos T's tabelado e calculado, ou com base nas regiões críticas. Certo? Só para calcular certinho, como nós não estamos usando 1%, eu vou deletar isso aqui e vou usar o de 5%. Certo? Vou usar o de 5%, que é o que nós estamos fazendo uso. Só um instantinho. Deixa eu corrigir aqui a apostila. Já mandei meus monitores fazerem isso no período passado, mas não foi feito. É o de 5% aqui, ó. É 53,32. 53,32. E o ponto crítico 2 foi de 54,27. 54,27. Pois bem, só para corrigir aqui. Pois bem. 54,32. 54 foi menor que 54,32. Está aqui. Então, interpretando os pontos críticos. Interpretamos os pontos críticos como aqueles que formam as regiões de rejeição, para mais e para menos. Assim, se a média amostral se encontrar entre o ponto crítico 1 e o 2, a hipótese seria aceita. Se a média amostral se encontrar nos pontos críticos, ou abaixo, ou acima ou abaixo, a hipótese seria rejeitada. No exemplo nosso, a média amostral 51 ficou no gráfico, está, deixa eu corrigir aqui, no gráfico, esta se encontraria antes do ponto crítico 1, pois é menor do que 51,82. Portanto, rejeita-se H0 e conclui-se que a média de rendimento de carcaça dos animais abatidos foi inferior, estatisticamente, àquela informada pelo gerente do frigorífico, nós estamos trabalhando com 5%, 5% de significância. Certo? Também chamado de probabilidade, pessoal. É a probabilidade de você estar errado ao afirmar que o rendimento do boi não é 51
e 3,4, e sim 51, mas com 95% de confiança, né? Bom, ressaltamos que os pontos críticos 1 e 2 se alteram conforme o nível de significância. Então, se você usar 10%, o ponto crítico muda. Se você usar 1%, o ponto crítico muda. Só para lembrar esse detalhe. O 10% não é utilizado, eu vou deletar aqui, para não ficar aqui enchendo vocês com informação não utilizada. E se um dia vocês forem fazer uso a 10%, será uma novidade muito grande, mas as tabelas existem também a 10%. Então, se você for usar um dia, está aqui, ó, 1% e 10%. Quem quiser, fique à vontade, certo? Exercício proposto. Agora é algo que vocês deverão resolver. Aquela questão que na semana seguinte eu pergunto, fizeram, né? Pois bem, então está aqui, ó. O gerente disse a mesma coisa, tudo é igualzinho, ó. Só mudei agora que eu botei só 18 animais, para ficar mais rápido. Então, teste. Só que em vez de você ter muito trabalho, teste só a 5% mesmo, certo? Teste 5%, opa. E encontre o respectivo ponto crítico. Então, você vai fazer o teste T, igual está lá, ó, o teste T, igual esse aqui, certo? E depois vai fazer igual os pontos críticos, botando aqui. Vai calcular o ponto crítico 1 ou 2. A média que você encontrou está no meio, aceita. Está acima, rejeita. Está abaixo, rejeita. Para mais ou para menos. Certo? É isso que você vai fazer nesse exercício proposto. Fique à vontade. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar com outro teste de hipótese. Por favor, alguém me responda aí se o áudio está chegando bem. Está chegando bem por aí, Leonardo? Sim, professor. Ok. Esse símbolozinho que vocês estão vendo aí de gravando, permanece, então está sendo gravado normalmente. Se tivesse que cair, já teria caído. O que é o teste F então? Os estatísticos entendem o seguinte. Teste T para uma média é isso que você acabou de ver. Mas, se você decide comparar um tratamento contra o outro, certo? O que é isso, professor? Traduz aí. Você quer mostrar para os produtores da região, os criadores de suíno, por exemplo, como é que vocês dão a ração para os teus suínos? Todo dia de manhã e à tardinha. Bom, você diz, olha, está errado. O certo é colocar a ração do dia todo em 4 vezes. Ao amanhecer, 9 horas da manhã, 2 da tarde e 5 horas da tarde. Dividindo em mais vezes, tem menos desperdício, os animais consomem aquela ração e têm maior tempo para digerir, do que se você botar metade de manhã, metade à tarde. É muita ração, ele não vai se fartar, ele vai se fartar antes de acabar a ração. E ao comer aquele, se ficar farto, ele vai digerir e aquela ração fica lá, como é um ambiente muito úmido, fica fermentando. Quando ele resolve comer novamente, ele volta. Bom, você vai explicar para eles por que acha que é melhor dar em 4 vezes do que dar em 2 vezes. Ah, mas isso dá muito mais trabalho, mas é muito mais rendimento para os animais e tem menos doença. O que você está testando, pessoal, são 2 tratamentos, ou seja, 2 práticas diferentes. Tratamento A, a ração toda em 2 vezes. Tratamento B, a ração em 4 vezes, um contra o outro. Você separa 40 suínos, por exemplo, todos da mesma raça. Esse porco branco chamado Lajoite, que é o mesmo que Largo Branco, ou Landrace, também é grandão, branco. A diferença deles é o seguinte, ó, aquele branco com a orelhinha meio em pé é Lajoite. A orelha deitada em direção aos olhos é o Landrace. Aí tem um meio avermelhado que é o Duroc. São os 3 animais mais produzidos e consumidos no mundo por conta do seu desempenho em formação de carcaça. Pois bem, você está testando, você pega 40 animais de mesma idade, mesmo sexo e mesmo peso inicial. De preferência, mesmo pai. Mãe não dá porque uma mãe não produz 40 bichos no mesmo dia. Pois bem,
esses 40 animais você separa 20 para consumir ração do jeito que o produtor faz, que é o A e B, que é de manhã e de tarde, tratamento A. E o B é o sua proposta. Manhã 2 vezes, tarde 2 vezes, dividido em 4 partes. Então, você está testando tratamento 1 contra o tratamento 2. Ou alguns livros trazem A contra B. Os pesquisadores, e esse Fischer aqui, acha que você, antes de comparar, pega aqueles 20 animais e calcula a variância deles. Os outros 20, a variância deles. E chama de variância do indivíduo do grupo 1 e variância do grupo 2. Professor, esses 20 porcos, como é que eu faço? É por sorteio. Quem vai receber as rações em 2 vezes? Aí você sorteia. Será um animal. Aí todos os animais estão identificados. Como é que se identifica, professor? Pode ser com um spray. No meio do animal você põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 40. Certo? E aí sorteia. Os animais 1, 17, 14, 26, 35. Separa os 20 animais que vão consumir a ração 2 vezes por dia. E outros 20, por sorteio, vai consumir a ração em 4 vezes por dia. Certo? Depois de sorteado, é importante você botar o número 1 nos 20 que vão comer a ração, que aí você chama de tratamento 1, que é 2 vezes por dia, e pintar nos outros 20 o número 2. Porque se porventura eles se misturarem, na hora de dar a ração você tem que lembrar, opa, separa os que tem número 1 para cá, os que tem número 2 para lá. Suponhamos que você junta eles na maior parte do dia juntos. Aí depois, na hora de dar a ração, separa. Os que tem número 1 fica para cá, o 2 fica para cá. Na hora de dar a ração, os que tem número 1 vai receber só 2 vezes por dia. Os que tem número 2 vai receber 4. Então, um detalhe técnico. Bom, feito isto, você agora tem os pesos dos animais ao final de 90 dias de alimentação. Agora você vai calcular o tamanho do peso, o ganho de peso. Então você pega o peso dele hoje, menos o peso que ele entrou naquele dia. Essa diferença é o ganho de peso, que é o que importa, né? Quanto ele ganhou de peso. Em média, os animais ganharam quanto de peso recebendo a ração 2 vezes por dia? Tal. Aí você chama isso de média 1, certo? Média 1, foi tanto, certo? Foi tanto. E a média 2? Foi tanto, certo? Bom, estes mesmos ganhos de peso, os 20 dados do 1, você calcula a variância 1. Variância 1 foi tanto. E calcula a variância 2. Foi tanto. Certo? Isso aqui é a variância 1. Vou botar aqui para baixo. A variância tem o quadradozinho fica para cima, né? Assim. Opa. Esse aqui eu vou apertar F4, que ele repete o que eu fiz agora há pouco. Opa, não fez. E esse aqui é para cá. Pronto. Tá aí. Achei a variância 1 e variância 2. Pessoal, eu escrevi S. Por quê? Porque a minha amostra, eu tinha 20 animais, ó, o N1, o N1 era 20 e o N2 também era 20. Então, eu tinha 20 animais, com esses 20 eu calculei os ganhos de peso, tirei a média, depois a variância. Tirei a média, depois a variância. Tá aí. Feito isso, agora eu vou comparar estas duas variâncias. Se elas são estatisticamente, posso chamá-las de iguais ou homogêneas, ou se eu acho elas muito discrepantes. Certo? Ou se eu acho elas muito discrepantes. Professor, e se durante a pesquisa aqui morreu 1, então aqui fica 19. Morreu 1, aqui fica 19. Aqui morreram 2, então fica 18. Não tem importância. Certo? A pesquisa continua. Bom, então, agora observe que eu tenho a amostra, mas quando eu vou fazer a hipótese, eu faço com sigma de população. Por quê? Porque a minha pesquisa, pessoal, o que eu obter dela, eu vou dizer, é assim que funciona para os suínos dessa raça.
Então eu faço a pesquisa aqui com pequena quantidade de animais, mas digo, isto funciona para todos eles. Então, se os animais são da raça Lajoite, eu vou dizer, se eu disser que foi melhor eu colocar em 4 vezes, olha, com base na minha pesquisa, os animais da raça Lajoite, quando estiverem em engorda, devem receber ração 4 vezes por dia, ao invés de 2. Observe que eu faço uma amostragem, mas concluo para a população, certo? Só para vocês saberem que é assim, certo? Pois bem, qual é a hipótese do teste F? As variâncias, posso chamá-las de iguais? Se eu disser aceita H0, demonstre que elas são homogêneas. O que é homogênea? Imagine que os 20 animais que consumiram a ração 1, né? Esses 20 animais aqui, esses 18 no caso, essa variância tenha dado, por exemplo, 23,45. E essa outra deu, que consumiram 4 vezes por dia, 21,98. Observe que elas são bem próximas entre si. Então eu vou dizer que eu posso chamá-las de homogêneas, eu posso chamá-las de iguais entre si, certo? No entanto, se elas fossem assim, suponhamos aqui fosse 61, aí eu digo, opa, não são homogêneas, rejeita H0. Uma variância é maior que a outra, certo? Agora, professor, o senhor botou aqui, ó, a variância 1 é maior do que a 2, e aqui não tem como 23 ser maior que 61. Se o seu resultado for assim, você tem que vir aqui e botar assim, ó, 2, e aqui você bota 1. Quando você erra isso numa prova, eu me incomodo, por quê? Porque está gravado e eu estou te explicando. Você não pode botar 23 é maior do que 61, nunca seria. Igual pode, se eu posso botar 23 é igual a 61, certo? Isso pode. Ou 61 é igual a 23, pode. Igualdade pode. Mas quando você bota maior que, não pode. Professor, e por que aqui nessa hipótese não tem menor que nem diferente de? O teste F é sempre unilateral à direita. O que é isso? Ele sempre trabalha, né? Faça um esforço aí, por favor. Imagine que aqui é o F calculado, em vez de T. Ele sempre trabalha daqui para a direita, daqui para a direita. Por quê? Porque ele lida com variâncias. Não existe variâncias negativas, certo? Todos os valores são elevados ao quadrado, portanto nunca terá variância negativa. Então ele trabalha sempre para a direita, certo? Esse é o motivo, ok? Por isso que o teste F é sempre unilateral à direita, certo? Unilateral à direita. Bom, então sempre é maior que. Agora você tem que ter a lembrança de perguntar se o maior é maior e não perguntar se o menor é maior, certo? Simples assim. Deixa eu tirar essas informações daqui para manter como estava, certo? Ok, tá. Para manter como estava. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Pois bem, se você aceita H0, você diz aceita H0, ou seja, as variâncias são homogêneas. Há alfa% de probabilidade de não ser. É nível de significância. Mas também você tem 95% de confiança de ser. Professor, mas se eu testar o F a 1%, né? Muita gente, pessoal, por aí usa teste F a 1%. Mas nós aqui, a maioria das vezes, testamos a 5% as nossas hipóteses. Pessoal, para o teste T, é módulo T calculado contra T tabelado. E para o teste F, não precisa módulo, porque todo é positivo. E qual é a regra decisória? Essa daqui, certo? Essa daqui. Se o F calculado for maior ou pelo menos igual da tabela, rejeita H0, certo? Aí as variâncias não são homogêneas, certo? São heterogêneas. Mas se o F calculado que você achar for menor do que o da tabela, aceita. E elas seriam homogêneas. Só precisa saber, igual o teste T, como eu encontro o calculado e o tabelado. O calculado é muito fácil. Você divide a maior variância pela menor. Só isto, pessoal. Divide a maior variância pela menor. Então, naquele caso lá, 61 por 23. Certo? Portanto, seria a variância 2 pela variância 1.
Se for 23 contra 8, aí você faz variância 1 pela variância 2. Conforme você vai sempre dividir a maior pela menor. Certo? E observe, o F calculado você obtém a partir das variâncias amostrais. Aqui está lembrando como é que calcula a variância. Você tem duas possibilidades. Ou usando a soma de quadrado dos desvios pelo grau de liberdade, ou usando aquela fórmula que quer dizer a mesma coisa. Isso aqui dá o mesmo resultado disso aqui. Já mostramos isso em sala. Certo? Por n-1, acha a variância. Tira a raiz. Não tira a raiz. Porque você usa a própria variância. Desculpe. Pois bem. E o F tabelado, como é que eu acho? O F tabelado é assim. Você vem aqui e diz, eu dividi quem por quem? Foi a variância 1 pela 2. Então eu pego o tamanho da amostra 1 menos 1 e olho com a outra tamanho da amostra menos 1. Só ficou complicado. Então está aqui. O N1, o F calculado, desculpe, repetindo. O F tabelado, que você vai encontrar na tabela F, é obtido assim. N1 e N2. Quem é o N1? Grau de liberdade da amostra que tiver a maior variância. Quem é N2? Grau de liberdade da amostra que tiver a menor variância. Então, para descomplicar, vamos ver um exemplo. Daqui o exemplo. Neste exemplo, foi dito que esta variância A é 5,34 e a variância B é 53,56. As amostras eram iguais, tinha 20 e 20, mas aqui foi perdido 3, ficou 17, aqui foi morreram 4, ficou 16. Ou então você já fez assim, você tinha 33 suínos, fez 17 para um lado, 16 para o outro. Se quisesse, podia ter deixado um de fora e ficar 16, 16. Fique à vontade na sua pesquisa. Essa daqui ficou assim. Então, solução. Primeiro faz a hipótese. Sempre, pessoal, no seu TCC, no seu projeto de pesquisa, PIBIC, seja onde for, põe a hipótese. Nas nossas listas e prova também. Qual é a hipótese? Observe, ó, a hipótese é feita com símbolo de população. A variância de A é igual a de B? Agora observe, ó, na outra eu pergunto, a variância de B é maior do que A? Por quê? Porque 53 poderia ser maior que 5, mas 5 nunca poderia ser maior que 53. Por favor, entendam isso de vez. Portanto, eu divido, para achar o F calculado, a maior pela menor. Variância de B pela variância de A. 53 por 5 deu 10,03. F calculado, 10,03. Quem é o F tabelado? N1 e N2. Quem é N1? É grau de liberdade de quem tem a maior variância. Quem é que tem? O B. Portanto, será o N de B menos 1. Quanto era que tinha B? 16 animais. Menos 1, 15. O outro é o outro. Portanto, o N2, né? Vou botar aqui, ó. Vou fazer aqui tudo direitinho aqui para você ficar vendo. Ctrl C, Ctrl V. Opa. O N2, quem é o N2? Será o N de A, né? Então vou botar assim, ó. Quem é isso? Quem é o N2? Era o N de A menos 1, N de A menos 1. Aqui será N de B. Ah, não, já está escrito aqui, pessoal. Desculpa, tô dormindo aqui. Já está escrito aqui, ó. N1 é o N do B menos 1 e o N2 é o N de A menos 1. Portanto, por que é NB? Porque o B tem a maior variância. Quantos eram B? 16 menos 1, 15. Quanto era A? 17 menos 1, 16. Vai na tabela F, a 5%. Tabela F. Aí cuidado, né? Essa daqui é de 10, tá aqui, ó. Essa daqui é de 5. É a que interessa. Se você esquecer, aqui está dizendo para você, ó, número de grau de liberdade de quem está no numerador. Era 15. E o outro, quem está no denominador, era 16. 15 com 16, tá aqui, ó, 2,35. Então, eram 16 animais do B, menos 1, 15. Eram 17 no A, menos 1, 16. Portanto, o cruzamento dos dois, 2,35.
vem aqui e escreve 2,5. Então, o F calculado é 10, o outro é 2. Como o F calculado foi maior que o tabelado, rejeita-se H0, ou seja, as variâncias foram consideradas heterogêneas. Uma vez que a variância de B foi superior estatisticamente a 5% de significância pelo teste F, ou seja, com 95% de confiança. Se quiser, pode melhorar isto, certo? Pois bem, isso é teste F, pessoal. Qual é a função dele? A função desse teste F, pessoal, é o seguinte. Quando você for fazer pesquisa por aí, você vai perceber que sempre a análise estatística vai começar pela análise de variância. Isso aqui será um dia chamado por você de análise de variância. O teste F será usado dentro de um quadro chamado quadro da análise de variância. Isso vai ser quando? Agora em março, na outra disciplina, certo? Pois bem, e lá você vai fazer tudo isso aqui. Vai dividir a maior pela menor, vai achar o calculado, vai achar o tabelado, vai comparar e vai dizer se elas são homogêneas ou se elas são heterogêneas. E vai concluir um pouco mais que isso lá na frente. Bem, mas nesta disciplina, quando se trata de teste de hipótese, o teste F serve como um teste preliminar ao teste T. Que teste T é esse, professor? Aquele que vimos agora há pouco? Só não é porque este agora é o teste T que compara duas médias, né? É o teste T que compara duas médias, certo? É o teste T. Lá era teste T para uma média. Aqui é para duas médias amostrais. Então é aquele anterior, só que agora, em vez de você estar comparando uma informação que te deram contra uma amostra sua, agora você tem duas amostras suas. Os animais que consumiram a ração do jeito A e os animais que consumiram a ração do jeito B. Então você tem duas médias, certo? Para comparar as duas, você antes aplica o teste F. Então está aqui, ó, certo? Teste T para duas médias. Claro, você não conhece a variância populacional, portanto vai ter que encontrar a variância amostral. A hipótese é essa daqui, ó. Você começa dizendo, ó, o jeito de dar ração para os animais 2 vezes por dia rende nos animais a mesma média que se você der 4. Então a hipótese H0 normalmente é uma espécie negativa. Olha, essa tua proposta não funciona. Até o produtor está certo em dar 2 vezes por dia. Então você começa dizendo, ó, o jeito que o produtor faz rende que média? Rende uma média igual ao que eu estou propondo. Então, se você aceitar H0, quer dizer o quê? Que a tua proposta de tecnologia não obteve uma média diferente da que já existia. Então, os produtores vão continuar fazendo do jeito que faziam. Você, como agrônomo ou agrônoma ou zootecnista, não trouxe uma novidade. Só que você sempre faz pesquisa sabendo que vai ser melhor do que o deles. Portanto, a sua hipótese alternativa é aquela que contraria a informação que eles têm. Portanto, você vai encontrar que a tua proposta é melhor do que a deles, ou que ela é pior do que a deles. O fato é que você já pode garantir que vai ser diferente. Então, pelo mesmo motivo, lá do teste T para uma média, normalmente você usa essa hipótese aqui como diferente. Diferente é o quê? Bilateral. Bilateral tem T calculado para a direita, T tabelado para a direita, T tabelado para a esquerda. Onde o calculado se enquadra? Se for entre, aceita H0. Se for acima do da direita, rejeita para mais. Se for abaixo da esquerda, rejeita para menos. Simples assim. Então, normalmente você faz sua hipótese assim. Esta e uma destas três. E na maioria dos TCCs, dos artigos por aí, usa esta. Diferente de. Se você rejeitar, você vai dizer, foi diferente. E vai logo dizendo se para mais ou para menos. Se você aceitar, você vai dizer o quê? Que aquilo que você está propondo não modificou a situação atual.
Então, da mesma forma do T calculado para uma média, aqui você tem a seguinte regra decisória. O módulo do T calculado, esse T calculado veio do teu cálculo, da tua pesquisa, foi maior ou igual da tabela. Se for maior ou igual, rejeita. Ou seja, foi diferente. Se é diferente, né? Ó, não foi igual, rejeita. Se não foi igual, foi diferente. Então, um ganha do outro. Você vai já dizer quem ganhou. Certo? E se você usar os pontos críticos, o jeito é o mesmo. Que o ponto crítico 1, que o ponto crítico 2 e assim por diante. Certo? A maioria usa T calculado, portanto, já mostrei o ponto crítico. Bom, mas se o T calculado seu em módulo for menor que o tabelado, aceita. Se aceitar, quer dizer que não houve diferença entre o que já faziam e a sua proposta. Professor, e se as duas propostas forem minhas? Eles dão lá resto de comida, eu que estou entrando com... vou alimentar 20 suínos com resto de comida e 20 suínos com ração comprada. Então eu tenho média de um tratamento contra a média do outro. Se aceitar, quer dizer que tanto faz alimentar os animais com resto de comida de restaurante, como com ração comercial. Se rejeitar, é diferente. Se é diferente, alguém está vencendo. Pois bem, assim, você, antes de aplicar o teste T, aplica o teste F. Por quê? Porque se você, lá no teste F, encontrar que as variâncias foram homogêneas, vai aplicar o teste T caso 1. Se elas forem heterogêneas, vai aplicar o teste T caso 2. O teste T caso 1 e caso 2 será assunto da nossa próxima aula na semana que vem. Porque hoje já tem muita informação, vocês têm muito o que estudar, ler, mas quem quiser já pode ir vendo o que é que se faz nele e já pode, porque aqui está explicando, tem exemplo, tudo direitinho. Se você não tiver nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação.